Mulheres de Esperança. A transição para a idade adulta foi recentemente reconhecida como um período distinto do desenvolvimento, uma fase com caráter mutável e de transição. No entanto, se classicamente ser adulto era definido pelo exercício de uma atividade profissional e pela constituição da família, as mudanças sociais atuais dão novos contornos tanto à transição para a idade adulta, como ao assumir papéis de adulto por parte dos jovens. Sónia, já vi que o assunto hoje vai ser interessante. Mas antes de prosseguirmos, vamos dar as boas-vindas a quem nos escuta. Eu sou a Miriam e junto com a Sónia queremos trazer-te assuntos de interesse sempre com um pozinho de esperança. Encorajo-te a seguires o nosso podcast e as nossas redes sociais para não perderes pitada das novidades que preparamos para ti. E hoje o nosso tema é as dificuldades da transição para a vida adulta. Fica connosco! Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. A transição para a idade adulta foi recentemente reconhecida como um período distinto do desenvolvimento, uma fase com um caráter mutável, fluido e transicional. Prevê-se que não se trata de uma adolescência tardia, nem de uma idade adulta jovem, surgindo assim os conceitos de adulto novato ou adulto emergente. Nesta fase do ciclo vital que corresponde à passagem da adolescência para a idade adulta, ocorrem transições como o desenvolvimento, realização e consolidação da identidade pessoal e social que culminarão com a aquisição do Estatuto Social de Adulto. Este estatuto social é alcançado através de uma posição social que ocorre no desempenho de papéis profissionais e familiares, que simultaneamente assinalam o final da juventude e determinam a idade adulta. Miriam, este assunto vem mesmo a encaixar no seguimento da série que terminámos na semana passada sobre a adolescência. Há uns anos, ser adulto definia-se pelo início de uma atividade profissional e pela constituição de uma família, mas as mudanças sociais dão novos contornos não só à transição para a idade adulta, como no assumir o papel de adulto por parte dos jovens. É verdade, Sónia, mas atualmente, com o prolongamento dos estudos e de uma marcada instabilidade profissional que dificulta a inserção no mercado de trabalho, os processos de independência económica e, por sua vez, uma mudança de casa dos pais tende a acontecer cada vez mais tarde. Sim, e como consequência, o constituir família também é adiado. É notório que esta transição está mais lenta do que na geração dos nossos pais. Ou até na minha, não deixando contudo de existir a pressão interior e exterior de dar o passo, quer seja de terminar os estudos, de ter um emprego ou seguir uma carreira, sair de casa, casar ou ter filhos. De um modo geral, as mudanças sociais apresentam novos desafios aos jovens de como viver a transição para a idade adulta e com isso surge uma nova figura de adulto em transição, o chamado adulto emergente. Um precursor incontornável das teorias do desenvolvimento na idade adulta é o psicanalista premiado Erik Erikson. É apontado como o primeiro autor a indicar fases na idade adulta, distinguindo períodos distintos. Assim, diferencia o que é a idade adulta da idade adulta jovem e refere especificamente que, ao indicar apenas estas duas fases, não pretende referir-se a todas as subfases do período entre a adolescência e a maturidade. Daniel Levinson também caracteriza a idade adulta não como uma única fase, mas como uma sequência de fases ou períodos a que se chama as estações da vida do homem. Não podemos falar sobre a transição para a idade adulta sem falar dos que são considerados acontecimentos-chave para este período, os marcos de transição. E esses marcos são o sair de casa dos pais, estabelecer uma identidade, primeiro emprego ou início de carreira, independência financeira e começar uma família. Vamos falar melhor cada um deles já de seguida. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Estamos de volta, amiga. Eu e a Sónia estamos prontas para falar sobre os 5 principais marcos que fazem parte da transição para a vida adulta.
Confesso que estou a sentir-me perfeitamente encaixada neste tema e é interessante observar todos os desafios da transição para a fase adulta. Acredito que haverá ouvintes a sentir o mesmo que tu, Miriam. Por isso, vamos prontamente abordar cada um destes marcos em particular. O primeiro é sair de casa dos pais. Deixar o ambiente familiar e emancipar-se é um dos maiores desafios. Exige responsabilidade e independência e também custos económicos. Por isso, esta etapa tem vindo cada vez mais a ser adiada. Se por um lado, pais e filhos adultos se sentem confortáveis em um processo de apoio aos filhos enquanto estes terminam os estudos, um aspecto menos positivo pode ser percursos educacionais mais extensos e instáveis, como por exemplo mudança de cursos e desistência de estudar para retomar mais tarde, etc. Segundo, estabelecer uma identidade. Se na adolescência, tal como já falámos na série anterior, dão-se as descobertas, é na fase adulta que os jovens crescem com as lições que aprendem e amadurecem. Por vezes, é muito difícil estabelecer uma identidade num mundo em constante mudança. A construção da identidade faz-se agora com recurso à exploração e muito menos numa ótica de reprodução de modelos ou de indecisão que caracteriza a adolescência. É importante ter bases firmes para a construção de uma identidade. Ela determina quem somos. A identidade é diferente dos chamados papéis sociais. Os papéis sociais que desempenhamos mudam conforme as circunstâncias. Identidade é aquilo que somos sempre, não importa a situação. E o que somos determina o que fazemos. Em 1 de Pedro 2,9 diz o seguinte: Convosco, porém, não é assim, porque são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. O terceiro marco é o primeiro emprego / início de carreira. É no início da vida adulta que se toma a decisão difícil de escolher o caminho profissional, o que pode parecer um verdadeiro desafio. De acordo com alguns estudos, o trabalho é hoje visto pelos jovens não apenas como uma tarefa que lhes permite a autonomia económica, mas também como um lugar de realização pessoal. Esta visão do trabalho pode também, de algum modo, exigir um período mais longo de ajustamento ao mercado de trabalho. Ou seja, pode ser necessário mudar de trabalho, ou mesmo de profissão, ou até prolongar mais os estudos para estar preparado para o exigente mercado de trabalho. Nessa sequência, vamos ao ponto número 4: independência financeira. Para viver e pagar contas, é preciso trabalhar e ganhar dinheiro. Lógico. Por vezes, obstáculos como trabalhos precários, desemprego e dificuldades económicas podem ser um problema com os quais os jovens adultos têm de lidar. A outrora previsível sequência de términos dos estudos e consequente integração no mercado de trabalho e a vida ativa vê-se hoje abalada por desajustes e consequências da instabilidade laboral. É também comum os jovens trabalharem em tempo parcial enquanto estudam, que é o meu caso, e que também é bastante desafiante. Os estudos indicam que estes o fazem para ter mais recursos económicos para os estudos, atividades de lazer e despesas pessoais. E por fim, o último marco: o desafio de começar uma família. Encontrar um parceiro e começar um relacionamento estável também pode ter bastante stress associado. A vida de casal é uma experiência que exige esforço e dedicação. Ao mesmo tempo, ter filhos acarreta uma grande responsabilidade. Uma vez que todos os outros marcos acontecem mais tardiamente, este também não é exceção e, segundo os estudos, parece ser o mais desafiante em termos de análise psicológica. Mas, na verdade, é um marco com uma referência bíblica bem vincada. Como diz a Sagrada Escritura, o homem deixará o seu pai e a sua mãe para viver com a sua mulher e os dois se tornarão num só corpo. A família é algo muito importante para Deus. Foi instituída por Ele e faz parte do plano para o homem. Afinal, não é bom que esteja só.
A família é o suporte e o apoio mais importante, o que não significa que formar uma família não seja algo desafiante. É verdade, Sónia. Queremos ainda, antes de terminar, referir que na transição para a idade adulta podem existir implicações na sintomatologia depressiva. O período de transição para a idade adulta não se assume como simples ou fácil, muito menos automático, e acarreta uma grande quantidade a um ritmo acelerado de mudanças que se torna incomparável com outro período da vida. A graduação profissional, o casamento e o ter filhos são importantes mudanças na vida que podem desencadear reações depressivas, se forem vividas como a perda de alguns aspectos da identidade. Miriam, de facto, isso não é menos importante do que tudo o que já referimos até aqui. Dado o seu caráter transitório, esta fase poderá frequentemente constituir um período de crise, de profundo conflito interior em que o jovem se sente num estado de animação suspensa. Segundo Levinson, que já mencionámos hoje, cerca de 70% dos homens experienciou uma crise moderada ou severa durante a entrada no mundo adulto e defende que para a maioria dos homens a estrutura de vida no fim dos 20 é instável, incompleta e fragmentada. Uau, estou chocada. Se por um lado esta é uma etapa de vida constituída por sonhos e desejos em relação à idade adulta, é também um tempo de incerteza e ansiedade, sendo assim simultaneamente um tempo de novas liberdades e novos anseios. Quando, nesta fase de vida, existem dificuldades na progressão e desenvolvimento, aumentam as preocupações sobre a identidade e aumenta o humor depressivo. Mas atenção, estes resultados não são uma previsão de catástrofe. As circunstâncias exigentes da vida devem ser uma possibilidade para a aprendizagem e para a construção de melhores estratégias. A vida é um pacote de ofertas especiais que abrangem coisas boas e menos boas. E para construir um caminho saudável e seguro, há que integrar essas diferentes experiências. Porque a vida é muito mais o que fazemos dela do que o que ela faz de nós. Querida amiga ouvinte, hoje terminamos por aqui, mas queremos desafiar-te a estares connosco no próximo programa. Partilha com uma amiga ou familiar o nosso programa e, quem sabe, até podem ouvir juntas Verdade. E falarem sobre o tema. Segue-nos nas nossas redes sociais e acompanha todo o nosso trabalho. Finalizamos desejando que encontres esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal. RTM Portugal.